Irmãos, nós estamos aqui servindo aos irmãos ao longo de 10 anos. E Deus usou o pastor Vinilson para que nos apresentasse a igreja e que pudéssemos iniciar esse ministério. Quero chamar o pastor Vinilson aqui à frente, a irmã Márcia também. Eu fiquei muito feliz, pastor, por aceitar o nosso convite. Fiquei muito feliz, pastor, por aceitar esse convite, porque eu tenho um carinho, um respeito pelo senhor, pela Márcia, muito grande. Desde o nosso primeiro contato, ainda eu estava em Recife, no Cidade Norte, no ano 2005, a primeira vez que conversamos. Depois, 2 anos depois, o senhor entrou em contato comigo. Pastor, eu louvo a Deus por sua vida. Quer dizer que eu sou sempre carregado no meu coração respeito, carinho, honra pelo Senhor, pela Márcia, pelo trabalho que vocês fazem na TIB. A gente reconhece como Deus tem usado a vida de vocês para que muitas vidas sejam salvas por Cristo Jesus, tá? E essa igreja também tem um carinho. Olha para essa igreja aqui, pastor. Essa igreja também tem um carinho muito grande pelo Senhor. Os irmãos sabem que a Márcia é filha da nossa igreja, né, Márcia? E batizou aqui, vou deixar que o senhor fale também, fica mais claro. Mas assim, nessa noite nós não temos pressa. É um culto que nós podemos aí caminhar, gratidão ao Senhor, para a Márcia. Salve de palmas. E Senhor, pastora, Márcia, essa nossa lembrança da história da nossa igreja, dessa caminhada, igreja. E nós damos ao Senhor com muita gratidão, tá bom? Que legal. Uma dedicatória muito legal. Querido casal, Vinilson e Márcia, receba essa Bíblia como expressão do carinho que a PIB de Pompeia tem pelos irmãos e gratidão a Deus pelas inúmeras vezes que os irmãos foram instrumentos nas mãos do Senhor para nos ajudar e nos abençoar. Juntos somos mais em amor pela igreja. Pastor Rodrigo, que bênção. Obrigado pelo carinho. Vamos orar, irmãos. O pastor Vinilson vai assumir o culto agora, vai pregar. E pastor Vinilson, eu sei que hoje nós acabamos tendo esse momento de gratidão a Deus, mas pregue o que Deus mandou pregar. Não se preocupe com o tempo. A igreja está acostumada a uma hora de pregação no domingo à noite, não é, irmãos? A igreja está acostumada com uma hora de pregação. Não se aveste. Fala o que Deus mandou falar, tá bom? Não se preocupe, tá? Vamos orar então. Obrigado, Pai, pela honra, pela alegria que o Senhor me concede nessa noite de receber o pastor Vinilson, o pai Márcia. Nós louvamos pela história deles, ó Pai, com essa igreja. Muito antes do Senhor chegar aqui, o Senhor já estava usando o pastor Vinilson, o Pai amado, a Márcia, sua família, a TIB para abençoar a nossa igreja. Somos gratos e reconhecemos por tudo quanto o Senhor já fez ao longo desses anos. E obrigado, Pai amado, porque essa noite temos o privilégio de ouvir o Teu Filho expor a Tua palavra. Ó Pai amado, agradecemos por aquilo que o Senhor já trabalhou e já vai trabalhar em nossos corações. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Leva esse presentinho aqui. Pastorzão, mas é o seguinte, depois de um negócio tão bonito desse, uma coisa que a gente sente vontade no coração é cantar, né? Eu dou 30 segundos para esse pessoal do louvor vir aqui para nós cantarmos uma música bem bonita sobre tudo isso que nós ouvimos. Cadê vocês? Estão atrasados. Bora, povo. Bora, Alex. Isso, uma homenagem linda como essa, separa uma canção daquela para a gente adorar junto ao nosso Deus. Amém? Enquanto isso a Márcia fala. Enquanto o pessoal sobe aqui, eu só quero louvar a Deus, né, por essa igreja, agradecer, saudar essa amada igreja na paz do Senhor. É uma alegria muito grande quando a gente visita outras igrejas e encontra pessoas que permanecem, né? Num tempo de tanta pluralidade, de tanta futilidade, numa sociedade líquida que a gente vive, e tantas pessoas
instáveis, né? Então é sempre um privilégio muito grande ver ministérios sólidos que permanecem. Então, glória a Deus pela sua vida, pastor, pela esposa, pela família. E eu amo vir aqui, porque sempre que eu venho aqui tem um monte de gente que chega me chamando de Marcinha. Né? Porque muitos aqui realmente me conhecem desde menina, meus pais eram daqui. Então, eu me sinto em casa e é uma alegria sempre muito grande vir aqui. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Vamos adorar junto ao Senhor. Acho que diante de tudo que vocês ouviram, desse pastorzão lindo que vocês têm, a gente precisa ficar em pé e declarar o nosso louvor ao nosso Deus. Faça isso. Ok, já que para a gente ministrar a palavra, então vamos lá, senta no seu lugarzinho, japonês, você fica. Porque enquanto o pastor Rodrigo falava, você fez um fundo aí que eu falei, meu Deus, que voz é essa que esse homem tem, gente? Então, queridos, que bom demais estar com vocês. Eu tenho alguns privilégios de Deus e um deles é caminhar perto com vocês há tanto tempo. Né, irmão Pedro? Lá nos idos de 1990 e alguma coisa, quando alguns aqui não eram nem nascidos, a gente já caminhava de perto, né? E aí entre um pastor e outro que esteve aqui com vocês, eu fui pastor interino dessa igreja por mais ou menos, acho que uns 6 meses, mais ou menos. Você lembra disso antigamente? Aí, meu Pedro, cadê você? Você foi embora, Pedro? Nada. Aí tomava café, eu vinha antes, né? E eu vinha mais cedo, né? Aproveitava. E a cada 15 dias eu estava aqui. Domingo sim, domingo não, eu estava aqui, Rodrigo. E aí, o que eu fazia? Eu vinha um pouco mais cedo, porque, rapaz, tinha um café que essa criatura fazia na casa. A gente se juntava. Aí eu tinha com a desculpa de querer bater papo sobre o culto, ia para lá tomar café com a gente também, sabe? Aí era um negócio muito bom. Aí tinha uns diáconos, as diaconisas, aparecia tudo lá na hora do café, né, Pedro? Aí juntava, parecia um culto no lar, né? Um negócio muito de Deus, muito bênção, né? Eu tinha um Corcel doido, rapaz, que ele andava meio de lado, sabe? Meio desalinhado. Aí o Pedro falou, ô pastor, esse carro tá bom, né? Meio que duvidando, né? Abastece ele, eu falo, abasteço, fica tranquilo, né? Não, que um dia, né? A estrada não era tão boa, né?
Quem sabe, né? Uma dificuldade, né? Não, fique em paz, que esse quartelzão é velho de guerra. Mas, irmãos, eu queria muito poder estar aqui quando o Rodrigo falou e de repente Deus me deu isso de presente. E eu gostaria de caminhar com vocês dentro disso que vocês estão falando, que vocês estão vivendo, de sonhos novos e coisas grandes que aconteceram, que estão por acontecer. Eu perguntei para o pastor Rodrigo qual é o tema de vocês, ele falou que ela é em Gálatas, né? Enfim, tanta coisa. E aí eu queria caminhar com vocês, nesse espírito que vocês estão. Eu queria que nós pudéssemos caminhar juntos, lá em Filipenses capítulo 2. Separa os próximos minutos para nós pensarmos juntos em Filipenses capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 16. E eu queria que você ficasse atento, porque esse texto ele tem algumas coisas tão profundas para nós, e a gente vai depois desenvolver esse texto com alguns detalhes. Filipenses 2, a partir do versículo 12, o Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o que ele fala agora: desenvolva a sua salvação com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam todas as coisas sem discussões ou queixas, para que vocês venham se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual vocês devem brilhar como estrelas, como astros desse universo, retendo firmemente a palavra da verdade, pois assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Senhor Jesus, precisamos da Tua voz, da direção do Teu Espírito Santo, para que essa noite ela seja completa como está sendo. Fala conosco, porque a Tua voz é sempre maravilhosa. Edifica-nos por essa palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, eu penso que nesse texto o Senhor Jesus nos chama a uma vida diferenciada com Ele. E aí eu queria colocar isso como tema para vocês, para nós, uma vida diferenciada com Jesus. É fato que nós vivemos, nos dias de hoje, nós vivemos dias distintos, penso eu, que de todos os outros que essa terra já viveu. Em todos os sentidos, é incrível você perceber como que as coisas estão diferentes. Eu estava lendo outro dia, uma pessoa disse assim: a vida nunca foi tão esquisita. Ele usou essa expressão: a vida nunca foi tão esquisita. E se esse tempo é tão esquisito, se a vida é tão esquisita, é necessário nós termos uma vida com Jesus com excelência, para que nós como cristãos, mesmo em meio a esse mundo tão turbulento e com essa vida tão esquisita, a gente não sofra os desgastes e as perdas que esse estilo de vida que temos visto por aí tem acontecido. Nós precisamos nos preparar para não sofrermos os danos que esse mundo esquisito então pode causar, inclusive em nós como cristãos. E aí nós percebemos uma coisa muito interessante: a vida espiritual, ela nunca foi tão banalizada, irmãos. Eu não estou falando da sua vida, não, mas olhando assim, num âmbito mais, uma compreensão mais genérica, a vida espiritual nunca foi mais tão banalizada. Pessoas, meus irmãos, se relacionando ou dizendo se relacionar com Jesus, mas vivendo uma vida terrível, estranha. Os escândalos se multiplicam como nunca. Isso não é novidade para nós, nem para você. O esfriamento espiritual, meus irmãos, é uma doença hoje. É outro problema desse tempo de hoje. A desestruturação humana, ela tem acabado com muitas coisas essenciais dentro do reino de Deus, dentro da igreja, em várias áreas. E aí o apóstolo Paulo vem e ele nos chama a vivermos uma vida
que te coloque acima de tudo isso que a gente tem vivido. Nesse texto eu percebo, eu queria desenvolver isso com você, o apóstolo Paulo nos chama a viver como que acima de tudo isso, exatamente para nós não sofrermos os danos que muitas pessoas têm sofrido por esse estilo de vida que tem se mostrado entre nós. E aí, ele fala 3 coisas basicamente que a gente destacou nesse texto. Ele diz: desenvolva a sua salvação. E é uma coisa interessante, talvez você nunca tenha parado para perceber por que o apóstolo Paulo fala assim: desenvolva a sua salvação. Mas peraí, se eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou salvo e estou salvo. Mas o Paulo chega agora e diz: olha, desenvolva a sua salvação. Depois ele diz: viva de uma forma irrepreensível. E aí depois ele diz assim: brilhe a sua luz. Interessante que ele diz: olha, brilhe a sua luz. Lá em Mateus você lê isso também, quando o próprio Jesus fala, né? Enfim, a gente começa a caminhar aqui e precisa entender algumas coisas. Primeiro, da ideia que o apóstolo Paulo diz assim: olha, não para de crescer, não. Eu e você, nós somos criados para crescermos. O ser humano, ele não foi criado para viver estático. Agora é interessante você perceber que o mundo de hoje, meus irmãos, ele entende crescimento. Quando se fala em crescimento, as pessoas quase que automaticamente caem na memória, caem no coração das pessoas a ideia de que crescimento é só uma alça material da vida humana. Já parou para perceber que quando se fala em crescimento, a pessoa pensa logo nas questões materiais? Ou seja, nós diminuímos muito aquilo que a Bíblia quer nos dizer com relação a isso. E aí, quando nossa atenção se volta para as coisas materiais, a gente esquece de que crescimento, ele precisa alcançar todas as áreas da sua vida. Existe um pesquisador chamado George Barna, a maioria de vocês devem conhecer. Ele resolveu fazer uma pesquisa. Ele é um pesquisador dessa área, né? Ele é um homem de Deus. E aí, ele gosta muito dessa questão de pesquisar alguns detalhes. E juntamente com um jornal muito conhecido da América, ele pesquisou e chegou a uma conclusão interessante. Primeiro, 95% das pessoas entrevistadas por ele creem em Deus. Ah, que maravilha, né? 95 pessoas creem em Deus. Aí você pensa o seguinte: só 5% de ateus. Espera um pouquinho, antes de você ficar tão feliz. Porque na mesma pesquisa, apenas 26% buscam a Deus. 26 dos 95. 95 pessoas dizem: eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio. Mas a mesma pergunta é a seguinte: você busca Deus? Você tem relacionamento com Deus? A sua vida com Deus é uma vida ativa? A resposta é que apenas 26% desses 95 tem isso em prática. Claro que isso aqui não foi feito dentro de igreja, irmãos. É uma coisa dentro de igreja e fora da igreja. 91% de pessoas, meus irmãos, dizem: é muito importante fazer o bem, mas apenas 28% faz. Aliás, se nós perguntarmos aqui agora, se eu pedir para levantar a mão, quantos de vocês acham que a gente tem que fazer coisas boas, fazer o bem? A maioria de nós vamos levantar. Mas aí tem uma segunda pergunta: quantos fazem? Quantos fazem o bem? É interessante que se nós... Então agora a gente se volta para uma questão que eu penso que quando a gente para e olha para esses detalhes, a gente começa a perceber então que o apóstolo Paulo está falando algumas coisas muito profundas para nós. No versículo 12, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte: desenvolva a sua salvação, eu tive a curiosidade de procurar o que ele quis dizer com isso. Justamente o apóstolo Paulo, que era tão enfático, aquela questão: você está salvo e foi salvo pela graça. Mas por que ele diz desenvolva? Aí eu achei uma palavrinha no grego, rapaz, se você quiser escrever, você fica à vontade. Se lê katergazomai. Eu gosto desse negócio. O Papai do Céu me deu o privilégio de, por 17 anos, dar aula de hebraico e de grego. Depois eu parei, porque eu fui morar na roça. Eu moro num sítio hoje, eu fico só lá cuidando dos meus bichos, da Terceira Batista e da minha princesa. Deixei esse negócio da aula. Na verdade é porque eu comecei muito cedo na vida, sabe? Então, meus irmãos já têm 31 anos de pastorado. Não parece, né? Parece que tem só uma meia dúzia, né? Tem 31 anos.
Vocês viram a foto ali quando eu estava na posta do pastor Rodrigo? Aquela coisa bonita, entregando cajado, lembra lá, mano? Pegando cajado, os cabelos tudo na cabeça, rapaz. 10 anos depois eu volto, fica feliz, meu. 10 anos depois eu volto, enfim. Na Terceira Batista, meus irmãos, nós completamos, estamos indo para 26 anos, acabamos de fazer, enfim. E aí, eu gosto de, às vezes, quando surge uma palavra, quando salta uma palavra na Bíblia assim, e eu fico perguntando, por que ele disse isso? O que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou o seguinte: desenvolva a sua salvação. Então essa palavrinha no original que ele quis dizer isso, que essa palavra catergasa, mas bonitinha, não é coisa linda essa palavra, depois você vira aí que eu te dou ela de presente. Curiosamente, o Paulo fala o seguinte: procure viver num nível frutífero. Mas peraí, por que ele diz isso? Por que ele quis dizer? Procure viver num nível frutífero. Se ele disse isso, ou se ele quis dizer lá atrás, estava dizendo o seguinte: as pessoas não tem problema não, pode fixar. Deus me deu um vozeirão bom, oh glória a Deus. Dormiu, caiu, mexendo na mesa de som, bateu. Rapaz, quando eu ia começar a orar por ele, ele ligou o negócio de novo. Ei Jesus, Deus é bom, rapaz. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou o seguinte: olha, seja um cristão, alcance, a ideia é essa, alcance um nível frutífero. Gente, nós precisamos alcançar um nível frutífero na vida espiritual. Sim, meus irmãos, alcançar um nível frutífero. Nós acabamos de ouvir aqui alguns relatos de ministérios, de áreas da igreja, meus irmãos, que todos eles apontam para um nível frutífero. Acabei de dizer agora, eu moro num sítio, mudei para o sítio há 2 anos e meio. A maioria de vocês aqui, especialmente o pessoal que conhece a minha esposa Márcia, conhece os familiares, seu Coutinho, Dona Lindalva. Há 4 anos atrás aconteceu uma situação muito chata lá em casa, meus irmãos, que morreu todo mundo, num ano só. Toda a família da minha esposa. Não sei se quem se lembra, quem é mais antigo aqui que acompanha, lembra, né? Foi pai, mãe, irmã, todo mundo embora. Num ano só. Imagina, meus irmãos, a psicologia diz que, deve ter psicólogo agora me ouvindo, né? A psicologia diz que você precisa de no mínimo 6 meses para se recuperar de um luto. E de repente tinha gente da família dela, morreu os meus também, foi uma morreção de gente danada. Para os meus terem ideia, eu fui lá comprar o primeiro caixão na funerária de Marília. 3 meses depois, 4 meses depois, voltei para comprar o segundo. O rapaz falou assim: ó, você aqui de novo. Passou mais 2, 3 meses, eu cheguei de novo. Ele falou assim: o que você veio fazer? Eu vim comprar outro caixão. Aí ele falou assim: não vou nem com você, pode entrar lá sozinho na sala, escolher o que você quiser lá. Exatamente isso que aconteceu. Hoje eu consigo falar isso de uma forma mais assim. Você pode rir, fica à vontade. Eu sei que o pessoal está meio assim, ah, meu Deus, que tristeza. Não, pode ficar à vontade, já passou essa fase, né? Hoje a gente já consegue dar risada disso. Ele falou para mim: nem vou lá, você já sabe o caminho, escolhe o que você quiser lá. Falou, rapaz, falou assim: você está na pior. Eu falei: não, filho, quem está na pior foi eles, né? E nem eles estão na pior, porque eles estão no céu com Jesus. Aí, meus irmãos, resolvi e falei assim: quer saber? Peguei tudo que era do meu sogro, muito bem estruturado na vida, né? E aí compramos um sítio, construímos uma casa. Falei: agora eu vou cuidar dessa mulher. E aí, gente, nós estamos morando lá. O que eu estou dizendo isso para você? A Márcia gosta muito. A ideia aqui agora é que alcançar um nível frutífero. A Márcia gosta muito de jabuticaba e de atemoia, pinha, sabe? O que eu fiz? Cheguei lá, primeira coisa. São 3 alqueires de terra, meu irmão, imagina. Sapequei fruta lá dentro, e plantei, tem de tudo hoje lá. Hoje eu vou no mercado só para comprar o que não tem no Brasil, porque o que tem, eu tenho lá. Tá, de verdade, você está convidado para fazer uma visita lá. Enfim. Plantei um pé de jabuticaba, rapaz, e todo mundo sabe aqui que a gente planta jabuticaba para os netos, né? Ô troço difícil, não sei por que Deus criou uma planta que demora tanto para frutificar, rapaz. Eu já pedi para o Senhor, falei: não, está criado, não vamos. Só que aí, tem uma coisa interessante, que eu falei: não, tem que dar um jeito, essas jabuticabas tem que produzir mais rápido, essas pinhas, essas atemoias tem que produzir mais rápido. Batendo um papo com um amigo um dia, falou assim: Vinícius, muitas vezes a gente na adubação, quem aqui é da área de agronomia, eu também sou, fala assim: na adubação, a gente tem a mania de ficar olhando para os macros, o NPK, é o nitrogênio, fósforo, potássio.
vou lá, vou comprar um 4-14-8, vou comprar um 10-10-10, vou comprar um 25-30-42, são as fórmulas. Ele falou o seguinte: tira a atenção dos macro e começa a olhar para os micronutrientes. Lembrou? Micronutrientes. O micro vem entre os grandões. Tá bom, se tem um nitrogênio, fósforo e potássio, entre um e outro, aí você pode acrescentar os micros: boro, molibdênio, magnésio. Ele falou assim: comece a colocar, além dos macros, não esqueça dos micros. Eu falei: rapaz, eu acho que nós descobrimos um trem doido, porque quando você vai comprar um adubo aí, sabe o que acontece? Você só encontra os adubos com os macros. Estou vendo que você entende o negócio. Ele entende mesmo, né? E aí, gente, sabe uma vez, corri lá e fucei. A nossa igreja tem uma igreja dentro de uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Uma igreja linda. Chegando lá, eu conversando com o pessoal lá, e é uma fazenda muito grande, pessoal muito gente boa. Eu falei assim: rapaz, eu preciso de um adubo assim, que ele seja rico em micros. Ele falou assim: toma esse aqui, é fabricado especificamente para nós. Meus irmãos, me deu 3 sacos de adubo. Eu fui lá na Jabuticaba, fui lá na Temoia, na Pinha, e mandei ver, sem ela falar, sem ela saber, sem falar com ela. Adubei, e aí, meus irmãos, eu estou só cuidando, e estou cuidando. Gente, o que aconteceu semana passada, minha flor? Fui lá, gente, o pé de jabuticaba, não deixava nem ela passar perto. O tamanho disso aqui, gente, o pé de jabuticaba é desse tamanho aqui, mas não tinha mais jabuticaba do que folha. Eita, os micros. A temoia, fui lá, peguei 3 atemóias sem ela perceber. Falei: meu amor, o que manda na roça tem que inventar, né? Que manda na cidade dá presente, tá? Entendeu? Meu amor, tem um presentinho pra você. De vez em quando eu falo assim: meu amor, tem um presente. O que é? 3 atemóias pra você. Que legal, né? É assim mesmo. Entendeu? Na cidade você dá um sapato, na roça você fala: fui lá, colhi um negócio do seu lado. Sabe por que ela gosta? Por que eu estou te dizendo isso? Porque na vida espiritual, normalmente você dá muita atenção ao que é macro, você esquece dos micros. Você dá muita atenção muitas vezes, presta atenção, nas macro atitudes, mas você esquece das micro, das pequenas, que é aquelas que geram uma diferença tremenda na sua vida. Você talvez, meu irmão, não tenha atentado para uma verdade incrível, que pode gerar uma diferença tremenda na sua vida. Nós somos muito cuidadosos com as grandes coisas, mas nós nos esquecemos das pequenas. Você entende quando eu falo das microatitudes, dos micronutrientes? E o apóstolo Paulo aqui diz isso: alcance um nível de vida frutífero. Aquele cristão que realmente faz as coisas pequenas, até porque as grandes são muito fáceis. Mas ele quer também dizer uma outra coisa. Quando ele fala isso, desenvolva a sua salvação, ele está querendo dizer o seguinte: evidencie que você é um cristão. Evidencie, torne claro. Mas muitas pessoas botam uma camiseta bonita, uma camiseta de igreja, uma camiseta assim, assado, daí vai. E na verdade, não é mais ou menos isso não. O Paulo está querendo dizer alguma coisa um pouco mais profunda. Eu vim contando para o pastor Tiago. Eu estou muito bem acompanhado hoje pelo pastor Tiago Cavalcante, sua esposa e seu filhão. Essa semana, dias atrás, uma pessoa me ligou: pastor Benilson, tem uma pessoa, atende ela agora, ela vai se matar, pastor. Tentou suicídio 2 vezes, ontem não conseguiu, está tentando o 3º agora. Eu liguei para essa pessoa e falei assim: você está onde? Eu estou na minha casa, bairro tal. Eu falei assim: eu preciso falar com você agora. Não posso. Pode. A microatitude, que na verdade parecia um mago, né? Você vai falar comigo, estou precisando falar com você. Quem é você? Eu falei: sou pastor. Ela falou assim: eu sou católica. Eu falei: não tem problema, você é gente. Eu falei assim: vou procurar meu padre. Você não vai procurar seu padre, você vai procurar mim. Você já está me procurando. Não, o senhor que ligou para mim. Eu falei: não, nós já estamos conversando. E eu falei assim: eu quero falar com você agora. Ela falou: não posso, estou saindo com um compromisso. Olha só. Eu falei: você não vai não? Eu preciso falar com você, já estou sabendo da história. Uma pessoa casada com filho. E aí eu falei assim: olha, me dá 5 minutos aqui. Ela falou: por quê? Não, me dá 5 minutos. Liguei. Ai gente, ai como Deus é bom, Deus criou o Uber. Aí, né? Verdade, Deus botou no coração de alguém que é o Uber. Liguei no Uber e falei assim: mano, por favor, eu preciso saber então o endereço, tá. Aí apareceu lá o carro, o motorista, a placa do carro, a cor do carro, né?
É muito legal isso, né? Aí falou, um amigo meu vai te buscar agora, na porta da sua casa. Como é que sabe onde eu moro? Sabe, ele sabe certinho, né? Porque chega da gente. Falou, tá indo aí, ó, levar com o carro assim, a placa do carro é esse, a cor é essa, e o nome do motorista é esse. Eu falei, esse? Ela falou, que amigo é esse? Eu falei, meu amigo, daqui a pouquinho ele chega. Ela falou, encostou aqui na frente. Eu falei, pode entrar que ele vai te trazer aqui. Aí ela perguntou para ele, aí duro que não dá para você falar com a pessoa, né? Ela perguntou, você conhece o pastor Vinícius? Não sei, acho que não. Mas ele falou, traz ela aqui, traz ela. E trouxe. Gente, tem hora que você tem que, como diz o popular, partir para cima da situação e resolver ela. E essa mulher foi resolvida, foi salva, transformada, e ela desistiu daquelas atitudes doidas. Hoje é uma pessoa transformada. Todo dia manda uma mensagem para mim, pastor, estou bem, viu? Hoje ela gosta, que ela falou para mim assim, eu gosto muito do meu padre. Eu falei, que bom. Hoje ela gosta muito do padre dela, gosta muito de mim também. Entendeu? Hoje você tem um padre e um pastor na sua vida, né? Entendeu? Que legal. E esses dias eu fiz um casamento, eu e o padre dela, né? Nós dois olhando para ele assim, né? Sabe o teu olho. Vai ficar sem uma lá. Gente, o Paulo está querendo dizer uma coisa muito séria aqui. Ele está dizendo, evidencie. Seja um cristão que alcance um nível frutífero. Queridos, é muito sério isso, é muito profundo isso. A Bíblia nos ensina que existem alguns passos, gente. Existem alguns passos para você alcançar um nível de crescimento, sabia, gente? Crescimento não é só uma vontade, você tem que ter algumas atitudes. E eu sei que vocês têm várias delas aqui. Oração é uma atitude que faz com que você tenha. Então, ore mesmo, tenha uma vida de oração, aprenda a ter um cantinho, aprenda a ter um espaço, aprenda a ter um horário, aprenda a ter um tempo na sua vida que você vai parar aqueles minutinhos ali para você buscar a Deus. Isso vai gerar crescimento, você vai se tornar um cristão frutífero. Aprenda a ler a Bíblia, ler por ler, ler por amor. Amém, queridos? Amém. Aprenda, meus irmãos, a fidelidade. Aprenda a adorar ao Senhor. Os meninos estavam aqui agora há pouco adorando a Deus, que coisa linda. Algumas pessoas, a gente adora a Deus de muitas formas, mas é tão bom quando a gente vem adorar com música, né? Claro, a gente sabe, a gente está cansado de saber que a gente tem muitas formas de adoração, né? Mas quando chega na música, parece que a música é o docinho da adoração, né? Como é bom adorar, né? Então agora há pouco cantando por tudo. Aí a pessoa já fecha os olhos, já fala, viajei com Jesus agora. E aí você vem para a igreja, você canta aquelas músicas lindas, aqueles hinos bonitos. Continue. Sabe por quê? Se você não tomar cuidado quando você chegar ali fora, meu filho, aí você vai dizer, meu filho, você vai ligar seu carro aonde, meu? O camarada liga o carro, liga o CD, liga tudo lá e já manda no tchum-tchá-tchá lá, que só Deus para ter misericórdia. Ele vai para casa sabendo que o nome dela é, entendeu? Sabe por quê? E aí a adoração fica onde? A adoração fica para domingo, só nas na hora e meia do culto. Nem na hora e meia, né? Que o culto dura 1h30, 2 horas, mas a adoração dura 30 minutos. A adoração faz você ter uma vida cristã produtiva, alcançar um nível produtivo. Amém, queridos? Amém. Interessante que algumas coisas, lá em Marcos capítulo 9, tem um texto que não dá para a gente ler, por causa do tamanho dele, mas depois você pode ler. Marcos capítulo 9, começando no versículo 14, tem uma história muito interessante. Um pai com um filho endemoniado, doente. Marcos capítulo 9, versículo 14. O pai leva o filho para os discípulos. Jesus está num lado, tendo um momento de oração, fazendo outras coisas, e aquele pai desesperado leva o filho para que os discípulos possam orar e expulsar aquele espírito maligno. Daí a pouco, meus irmãos, começou uma confusão, um zum para lá, um zum para cá. Só que aí Jesus chega e aí olha para os discípulos, aquele pai desesperado, presta atenção, aquele pai desesperado, tá vendo lá? Volta no 14, minha bênção. Versículo 14. Quando se aproximou, viu os discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e viu alguns escribas fazendo o que com os discípulos?
disputando, discussões. Qual o assunto que discutia ali? E o pai do menino está lá. E o menino está lá sofrendo. O menino está lá endemoniado. O texto continua. E logo toda a multidão, vendo o menino, ficou espantada e correndo para ele, para Jesus, né, no caso, o saudaram Jesus. E Jesus perguntou aos escribas: o que vocês estão discutindo com os discípulos? Vamos lá, continue. E um da multidão respondendo disse: mestre, que era o pai do menino, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Esse onde quer o apanha, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Ele respondeu: geração incrédula. Geração de quê? Não é geração, aquela geração de 70 anos, não. Geração de discípulos. Eita, geração de discípulos que me causa desgosto. Jesus falou, não foi eu não. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? E que diz o seguinte: eu estou com vocês, então vou ter que resolver a bronca que é de vocês, né? Vai sobrar para mim, porque você como discípulo não está fazendo o que deveria. O texto continua. E aí, meus irmãos, trouxeram-lhe, quando ele viu, o espírito agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia, espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo está assim? Ele disse: desde a infância. Muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água. Olha o sofrimento desse pai, meus irmãos. Nós que somos pais, um pai vê um filho se lançar no fogo, lançar na água. E aí, eu trouxe, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino disse, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo e surdos, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E clamando com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos pensavam que estavam mortos. Mas Jesus disse, tomando ele pela mão, ergueu, e ele se levantou. No primeiro versículo fala que os discípulos estavam fazendo o quê? Discutindo com os escribas. O negócio estava ali para os discípulos fazerem. A obra estava ali, o serviço estava ali, a atitude, e eles discutindo com os escribas, talvez discutindo qual era o nome do demônio, talvez discutindo se expulsava em nome de Jesus, ou se mandava sair, ou se eu taco fogo em você. Feira, você está entendendo, meu irmão? Os irmãos entenderam? Tinha uma questão, tinha um trabalho, tinha uma missão para os discípulos fazerem, e eles estavam discutindo com os escribas. Ou seja, a vida dos discípulos não tinha um nível frutífero. Talvez você pergunte assim: como é que eu posso frutificar, pastor? Meus irmãos, é possível frutificar em todos os sentidos. Cada um aqui de nós tem uma realidade. Eu estou num ambiente, você está em outro ambiente. Eu tenho amigos, você tem um tipo de amigo. Você tem pessoas que estão com você de um jeito, de outro. A Bíblia diz: tem uma vida espiritual frutífera. Você tem um vizinho, você tem uma vizinha. Tempo atrás o vizinho quebrou o pau. Numa outra casa a gente mora, mas brigando. Falei: meu Deus, que tem doido. Quem de nós aqui já viu briga de vizinho? Só que eu não tinha muita amizade com ele, pastor. Falei: Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. Só que o negócio estava tão esquentado lá dentro que se eu batesse no portão, acho que eu também levava. Aí o que eu fiz? Já sei. Fui para o corredor da minha casa. Meus irmãos, eu não tenho o hábito de fazer isso, não. A gente fez isso, acho que uma vez, duas. Botei a mão na parede dele assim, na divisa. Aí botei a mão na parede e falei: Senhor, essa parede está dividindo nós, não só pode ir do outro lado. Em nome de Jesus, repreenda essa confusão, esse espírito de confusão, Senhor. Põe a tua mão, misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Comecei a orar com a mão na parede, irmãos. De verdade, eu botei a minha mão na parede ali, e aí parece que foi acontecendo uma paz. Meus irmãos, de forma muito estranha, eu nunca vi isso. No dia seguinte, nós nos encontramos, não sei se na hora do almoço, sei lá, e ele falou assim: ô vizinho, tudo bem? Tudo bem? Chega aí, vizinho. Chamei no canto. Ô vizinho, desculpa perguntar, a gente não tem muita intimidade para isso. Eu sei que você é pastor, eu não sou cristão, não sou de igreja. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você está orando por mim? Eu falei: por que você está perguntando? Ele falou: não, rapaz, tem dia que eu estou aqui dentro, mas eu sinto uma paz tão grande no coração. Eu não sei porquê, eu acho que é você que está orando para mim do outro lado da casa, colado aqui. Amém? Amém? Uma coisa simples.
coisa simples. É claro, se o negócio estivesse acontecendo de outro jeito, eu ia chamar a polícia, tá? Mas eu queria que você entendesse que existem algumas coisas que nós podemos fazer. Existem algumas coisas que nós podemos fazer. Eu me lembro que a minha filha, ela chegava da escola, tinha chegado da escola por volta de 12:30. E um dia deu 12:30, a gente que é pai, meu Deus do céu, a Ana Beatriz tinha acho que 17 anos, 16 talvez. E ela estudava no centro de Marília, nós morávamos na zona sul da cidade, deu 12:30, não chega, 1h não chega, 1h30 não chega. Eu falei, Jesus Cristo. A gente já, os piores pensamentos já vêm na mente da gente, tá vendo? Aconteceu uma tragédia, e talvez, né? E eu começo a ligar, naquele tempo não tinha celular, liguei na escola, a escola não sei o quê, não, saiu daqui, a minha foi andando, foi caminhando até o terminal rodoviário. Jesus, eu procuro essa menina, procuro, falei, Márcia, já sei, eu vou fazer a rota do ônibus. Quem sabe, adolescente, né, às vezes um dia está meio para baixo, resolve fazer a caminhada a pé. Eu vou atrás da minha filha, pastor Rodrigo. Eu estou falando de quê? De vida frutífera, não é isso? Ok. Eu vou fazer o trajeto do ônibus. E de repente, mesmo o trajeto que ela iria até o terminal e depois do ônibus vindo para casa. E eu passei pelo terminal, nada, ônibus, eu ficava olhando dentro dos ônibus. Quando eu estou subindo uma das ruas de Marília, eu encontro a Beatriz, já era por volta de 2h. Sabe quando você encosta o carro assim, com um misto de alívio, meio bravo, não sei o quê, mas eu falei assim, o que eu vou fazer nessa hora? Não sei o que está acontecendo. Aí você já pensa que tem uns intrusos querendo namorar sua filha. É uns trem doido que passa pela cabeça dele. E aí eu encostei o carro e falei, filha, o que estava acontecendo? Ela falou, pai, tranquilo. É que quando eu estava indo para o terminal, tinha um hippie sentado, sabe quando os hippies ficam vendendo aquela coisinha na rua? Tinha um hippie. E Deus botou no meu coração que sentasse do lado dele e começasse a falar de Jesus para ele. E eu estou aqui até agora porque o hippie gostou da conversa. Claro, uma menina linda, 17 anos daquele. E o hippie, pai, não, mas olha só a cena. Ele falou, fiquei ali conversando com o hippie até agora há pouco. Pai, ele entregou a vida para Jesus. E ele domingo vai na igreja, pai. Porque ele era desviado do evangelho. Sabe o que aconteceu domingo? Eu falei assim, quero ver. Domingo foi o primeiro a chegar no culto, foi o tal do hippie. Me procurou, falou, o senhor é pastor? Sou. Eu queria agradecer a Deus pela sua filha, porque ela sentou na calçada comigo. A minha filha gostava daqueles brincos, sabe? Das coisas, aqueles negócios que um brinco que vem até aqui, uns cordão, uns troços meio rastafari, né? É coisa da adolescência, né? A minha filha, a Beatriz, ela viajou a vida toda com a Jocum. Jocum, não sei se quantos conhecem aqui, jovens com uma missão. Agora em julho, ela morou no exterior por um tempo pela Jocum. Agora em julho está indo para Tanzânia. Tanzânia, vai fazer um trabalho da Jocum lá na Tanzânia. Nem sei, acho que Tanzânia é para lá de Quintana. Aí, gente, olha só, a grande questão, quando ela me falou isso, eu ainda fiquei com aquele coração apertado, mas eu falei assim, oh Jesus, que coisa, não? Ela separou um tempo dela para salvar uma vida que talvez nenhum de nós sentaria na calçada. Por que eu estou contando isso de uma menina de 17 anos? Porque eu aprendi muito com aquilo, meus irmãos. E quando Paulo usou essa palavra que eu falei para você aqui agora, que é pesado, né? Ele diz assim, alcance um nível frutífero na sua vida. Alcance um nível, adube a sua vida espiritual com os micronutrientes e não só com os macros. Pegaram a ideia? Amém? Mas aí depois ele fala o seguinte, para isso você precisa viver de forma irrepreensível, inculpáveis. E eu também fui atrás dessa palavra. Sabe por que nos atrapalha, meus irmãos? É que a gente fica, meus irmãos, igual efeito sanfona, né? Hora estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. A vida espiritual de muitas pessoas parece uma sanfona, né? Gente, na verdade, olha, eu peco, olha, eu não peco. E aí Paulo diz assim, ó, vocês procurem viver de forma irrepreensível como filho de Deus, inculpáveis. E aí eu fui atrás dessa palavra. Essa é uma palavra mais fácil, pastor Rodrigo, uma palavra que se lê amomos.
no grego, no original. Eu queria também, o que o Paulo queria dizer com esse negócio de viver inculpável? Se eu perguntar para vocês, como é que é viver inculpável? Né? Viver sem culpa? Não, a ideia é um pouco mais profunda, pastor Carlos. Paulo queria dizer o seguinte: viva como cristão de forma imune. Vocês sabem o que é isso? Ser imune, que não se contamina, que não é afetado. Está acontecendo algumas coisas aqui, está acontecendo algumas coisas aqui. Salmo 91, 7 já falava isso. Está caindo 1000 aqui, está caindo 10.000 aqui, ok, mas eu vou viver de forma imune, eu não vou me deixar afetar por isso. Eu queria, queridos irmãos da Bíblia de Pompeia, eu queria em nome de Jesus, nesse dia tão bonito da sua vida, que você se enchesse dessa busca do Senhor para a sua vida, para você não se contaminar, para você ser uma pessoa imune, para que a sua vida, meus irmãos, fosse imune. Para isso, volta agora há pouco que eu falei, lembra que eu falei das atividades que gera isso em nós? Nós precisamos de atividades, meus irmãos, que geram essas qualidades em nós. Aliás, hoje se fala muito em atividade física, né? Atividade física é bom para isso, é bom para aquilo, é bom para a pele, é bom para as unhas, para o cabelo, né? Olha, faz uma caminhada, você vai ficar bonita, você vai ficar magro, você vai ficar moreno, você vai ficar, não sei o quê. Ai, que coisa bonita, rapaz do céu. É legal isso, né? Critica-se muito o sedentarismo, né? Meus irmãos, o pior sedentarismo não é o sedentarismo físico, é o sedentarismo espiritual. Esse sim mata, esse sim destrói. E a gente tem visto muitos cristãos sedentários. Cristãos sedentários. Quando Paulo fala logo em seguida, né? Ele diz assim: olha, resplandeça a tua luz, brilhe a tua luz. Meu irmão, você não tem noção do que você é capaz. Minha irmã, você não tem noção do que você é capaz. Eu diria essa palavra: você não tem noção. Pastor Rodrigo acabou de dizer agora há pouco que em Pompeia tem 17.000 pessoas que não conhecem Jesus. E elas precisam ser amadas. Como? Sei lá, bota a mão na parede. Eu me lembro que tempo atrás mudou um vizinho para perto da nossa casa. E aí quando muda o vizinho para perto da sua casa, você faz o quê? Será que é chato? Será que é legal? Não é assim? Será que vai pirraçar? Será que vai ouvir música alta? Não sei o quê. O que eu fiz? Fui lá e comprei um bolo e um refrigerante. Está chegando de mudança. Não é isso, gente? Uma ideia para vocês. Está chegando de mudança. Não tem nada arrumado, não tem panela, não sei o quê. Fui lá e comprei um bolo. E aí quando eu cheguei, bati: ô vizinho, tudo bem? Tudo bem? Está descarregando a mudança? Né? Olha, eu sou o vizinho aqui do lado, viu? Eu vim trazer um lanchinho, porque vocês estão desmontando a mudança. Ela perguntou assim: o senhor é político? Eu falei: não, eu não sou político não, eu sou vizinho só vizinho, tá? Só vizinho. Eu percebi assim, né? Eu sou só vizinho, tá? Não sou político, não sei lá. Obrigado, isso aqui. Ali começou uma grande amizade. Que quando eles passaram por... detalhe, era um testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. E nunca bateram na porta da minha casa às 9 da manhã, domingo. Tá? Mas teve um dia que a filha teve um problema. A filha mais velha teve esse mesmo problema. Quem quis procurar? Ela falou: pastor, o senhor poderia aconselhar a minha filha? O senhor poderia cuidar dela? O senhor é pastor e ela se afastou de Deus, se afastou de tudo. Eu falei: puxa vida, o que um bolo e um guaraná não faz na vida de uma pessoa? O que é frutificar, meus irmãos? Como é que nós podemos frutificar? Eu queria que você pudesse sair daqui para sua casa hoje com essa pergunta no seu coração. Eu penso que isso vai deixar o seu pastor, que está completando 10 anos, com muita vontade que daqui a um tempo comemora os 20. Sabe por quê? Porque isso mostra cristãos frutíferos. E aí eu queria que você atentasse para essa verdade. Meu irmão, eu caminho para o encerramento aqui. Eu queria dizer uma coisa muito séria. Quando a Bíblia diz para nós brilharmos a nossa luz, ela está se referindo, meus irmãos, que nós não devemos ser acesos só aqui no templo, não. Devemos ser acesos onde está escuro. Amém? Devemos ser acesos, devemos ser luzes que brilham onde está tudo escuro. Meus irmãos, o mundo não precisa daquilo que você tem.
O mundo precisa daquilo que você é. Entendeu? Muitas pessoas ficam preocupadas, o mundo não precisa. Você tem o que o mundo precisa. Você tem Jesus. Só que na vida dessa pessoa, você é a extensão da mão de Jesus na vida dele. Eu queria despertar isso no seu coração. É por isso que lá em Mateus 5,16 está escrito assim: assim brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, onde a igreja não pode ser igreja só dentro do templo. Temos que ser igreja dentro do templo e daqui lá para fora. Eu me lembro que quando eu comecei lá atrás, já era essa vontade no coração da Terceira Batista. Eu falei assim: eu gostaria que nós tivéssemos um missionário em cada lugar importante de Marília. Onde são os lugares importantes da cidade de Pompeia? Pensa, porque você vai errar. Seria na delegacia? Seria o hospital? Onde é o lugar importante da cidade de Pompeia? Onde tiver uma pessoa, ali é um lugar importante. Aprenda isso. Onde tiver uma pessoa precisando de Jesus, ali é um lugar importante. Importante para missões. E eu comecei a gerar esse conceito no coração da Terceira Batista. Aí começou a acontecer uma transformação, porque a enfermeira que estava trabalhando lá no hospital, além de enfermeira, ela era uma missionária. A cabeleireira que estava cortando cabelo, fazendo unha, lá no salão, ela deixou de apenas ser uma profissional, ela se tornou uma missionária. Aquelas revistas que tinha antigamente, sabe aquelas revistas de salão? Tititi, tatatá, aquelas coisas tudo. Ela trocou aquilo ali, músicas cristãs, leituras bíblicas. Ela criou um ambiente de oração. Até que um dia ela falou: pastor Vinícius, mas eu fico cortando aqueles cabelos, pastor, não dá vontade de começar a orar. Eu queria que você fizesse um negócio comigo. Olha a pergunta que ela fez assim: eu não sei se é possível isso, mas só poderia ungir as minhas mãos? Eu falei: para quê? Olha o coração missionário, a intenção. Ela falou o seguinte: porque quando eu botar a mão na cabeça daquela pessoa, cortando o cabelo dela, eu quero que ela sinta a presença de Deus, pastor. Olha que coração. Eu falei assim: se essa é a sua intenção, eu vou ungir suas mãos agora. E eu orei: Deus, consagra essas mãos. E aí, meus irmãos, a gente começou a perceber que as pessoas começaram a ganhar outros para Jesus, a brilhar a sua luz em vários lugares. Sabe por quê? Porque havia essa intenção de se fazer isso. E aí o Paulo termina com uma coisa muito interessante. No versículo 16, ele diz assim: retendo a palavra. Meus irmãos, eu não preciso dizer isso, porque eu sei que vocês já são muito bons de Bíblia. Tudo isso que eu estou falando para vocês, faça com base na Bíblia. Eu queria terminar essa reflexão, e o propósito dela é que você, ao sair daqui, você saia pensando que Deus te chamou nessa noite para você alcançar um nível de vida cristã frutífero em todos os sentidos, aqui na igreja, fora da igreja, com um, com outro, com um, com outro. É incrível como quando você começa a brilhar, as pessoas, elas começam a se ver como elas estão. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, eu e os meus irmãos estamos nesse momento com o coração aberto para viver tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Pai, eu quero te agradecer, porque quando o Senhor gerou no coração do apóstolo Paulo escrever esse texto, o Senhor também estava pensando em nós. O Senhor também queria que nós desenvolvêssemos a nossa salvação. O Senhor queria que nós saíssemos da mesmice. O Senhor queria que nós começássemos, ó Deus, a brilhar para alcançar aqueles que não estão alcançados. Senhor, o Senhor gerou no coração do Paulo para gerar no nosso coração, através desse texto, a ideia de nós sermos cristãos irrepreensíveis, que não se contamina com as mazelas desse mundo.
Senhor, eu quero te agradecer porque nessa noite nós paramos e abrimos o nosso coração para que o Senhor nos dê a bênção de viver experiências como estas. Experiências como essas que nós compartilhamos. Deus, e que esse dia de hoje, que é um dia de festa, ele começa a se multiplicar em vários outros dias de muitas festas, com muitos outros motivos. Deus, eu oro para que as 90 e tantas pessoas que o Senhor fez com que descessem as águas pelo pastor Rodrigo nesse tempo, Senhor, que possa ser multiplicado esse número com vidas salvas, que esta igreja saia desse culto hoje cheia, encorajada pelo Teu Espírito Santo, para gerar diferença, para ser exatamente aquilo que o Senhor criou essa igreja para ser. Eu te louvo, Deus, porque essa igreja tem sido um diferencial nessa cidade, mas o Senhor sempre nos pede um pouco mais. O Senhor sempre nos pede, com certeza hoje o Senhor está pedindo para que essa igreja busque no Senhor uma forma de se achegar aos 17 mil pompeienses que precisam de Deus. Nos use nesse projeto, nos use nesta missão, em nome de Jesus, amém.